Ainda que a cultura de muitos países, muitos reinos, seja muito opressor, muito machista, mas sempre há uma mulher que se empodera e se destaca. Isso porque para Deus, macho e fêmea é a mesma pessoa, é o ser, não é o sexo, é o ser. Não é a condição masculina ou feminina, é o ser da pessoa. E esse empoderamento, quando acontece na vida dessa mulher, ela se destaca. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil para para que as mulheres tenham esse empoderamento. Então é preciso união, para que por meio da união gere a força. Nós vamos orar por vocês. Oro por vocês, mulheres solteiras, oro por vocês, mulheres casadas. Vocês que são solteiras, que Deus abençoe. Se tiver intenção de casar, que eu aconselho que case. Encontre uma pessoa que tenha a compreensão de lhe honrar como mulher, da primazia como mulher. E você que é casada, ore para o seu marido, para que ele, se não for um homem que te valorize tanto, ele passa a enxergar em você a mulher que você é e começa a valorizar. Tá certo? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, essa é uma data, meu Senhor, que em todo o mundo há uma agitação acerca de comemorações de liberdade para a mulher. Eu sei quanto o mundo ainda é machista, preconceituoso. Tenta o homem ser totalmente dominante, e eu sei que para Deus não há distinção de macho ou fêmea. Para o Senhor, todos são um em ti, como diz a tua palavra. Quero abençoar esse grupo de mulheres que aqui estão reunidas, essas jovens, essas senhoras, jovens, senhoras, senhoras já de idade, que têm vida e têm experiência com a vida, que elas possam a cada dia se valorizar mais, se enxergarem mais, se amarem mais e entender que só podemos alcançar uma felicidade plena, meu Deus, se reconhecermos e valorizarmos que somos. E aí tem Jesus na nossa vida para concretizar aquilo que nós sonhamos. Eu abençoo a todas as mulheres em o nome do Senhor Jesus Cristo. Digo amém e graças a Deus. Pode sentar, por favor. Graças a Deus. Abre sua Bíblia em Marcos, capítulo 10. Perdão, Lucas, capítulo 10. Capítulo 10. Glória a Deus. Você que ainda não é inscrito nesse canal, nos ajuda a divulgar esse canal. Dê o seu joinha, se inscreva-se, compartilhe com seus familiares, compartilhe com seus amigos. Faça com que essa bênção, por meio da palavra, alcance as pessoas que você ama. E assim também receba as orações que nós oramos por você que está junto conosco
na intenção de dar crescimento a esse canal. Em nome de Jesus. Lucas capítulo 10. Todos já encontraram? A partir do verso 38. É uma história muito conhecida. Marta e Maria. Podemos fazer a leitura? Marta e Maria. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Diga graças a Deus. Você percebeu a admiração de Jesus para com Maria? A admiração que ele teve por Maria? Porque Maria escolheu ouvir Jesus. Nós servimos a Deus de todo o coração e com sinceridade, eu creio. Deus que afirma que para Ele tudo é possível. E as Escrituras, por intermédio do Espírito Santo, ao homem foi dado e ele escreveu, dizendo também que ao que crê, tudo se torna possível. Deus tem o interesse de fazer possível, então cabe a nós também querer que isso se torne possível. E a forma possível de acontecer é crer. Talvez em algum momento a gente se pergunte: mas eu creio, eu acredito. Mas não podemos esquecer que todas quantas as promessas de Deus, elas são conjugadas. Não há promessa de Deus que não esteja conjugada a alguma coisa. E essa palavra, quando ela está conjugada, ela está dentro da aliança. Quer dizer, um faz uma parte e a outra faz a outra parte. A não ser que por misericórdia de Deus, em bondade, por alguma razão que nós nem compreendemos, nem vamos compreender agora, queira Ele agir. Agir como Paulo diz, segundo o profeta escreveu: operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem é que pode impedir desse operar? Então é uma ação soberana, é uma ação de vontade própria do Deus, da sua monarquia. Fora disso, essas palavras, essas promessas, elas estão conjugadas. E essa Maria, ela demonstrou o crer dela de uma forma que eu acredito também que Deus espere muito de nós. Ela demonstrou dessa forma de escolher. Quer dizer, Marta estava fazendo alguma coisa. Isso não significa que Maria não tivesse o que fazer.
porque se não tivesse o que fazer, as escrituras dizem assim, Maria estava desocupada e foi ouvir Jesus. Então, significa, dá-se a entender, sugere que ela também era dona de casa com a irmã, lá na aldeia de Betânia. Mas ela escolheu sentar aos pés de Jesus. Então essa história, ela é muito aplicada, é uma história que podemos aplicar na nossa vida. Esse texto deixa entender o seguinte, a história de Maria, que a história de Maria não simplifica apenas nesse ato. Maria tem mais histórias, e cada uma das suas histórias são histórias muito edificantes para aqueles que querem servir o Senhor e andar em obediência e praticar o seu credo. Certa vez, essa Maria, ela chegou na casa de Simão leproso, onde estava Jesus reunido ali, e ela adentrou. Ela entrou naquele local e ela quebrou um vaso de alabastro, de um perfume raro, caro, e ali ungiu Jesus. E diante das pessoas que estavam ali, alguns diziam, que desperdício. Que desperdício. Agora, observe esse contexto, quando alguém escolhe servir Jesus, colocar ele em primeiro plano, dá primazia a ele. Observe como muitas pessoas às vezes se incomodam e se voltam contra a gente. Chego até a falar coisas que é até desagradável. Maria escolheu ficar com Jesus. E Marta disse, ai mestre, tu vai deixar mesmo que ela fique aí numa boa enquanto eu estou trabalhando? Então essa Maria que quebrou o vaso de alabastro lá, que as pessoas diziam, que desperdício. Talvez alguém já tenha dito isso com você por causa da sua dedicação, a sua devoção e fé, e a dedicação à sua igreja, à sua vida espiritual. Isso é um desperdício, é uma perda de tempo. Aleluia. Talvez alguém sugira isso para você. Mas na verdade, a história de Maria, ela define aqui uma mulher, uma história, uma escolha que agrada a Deus. Aleluia. Poderiam nós, você mulher, eu homem, também construir uma história dependendo da minha escolha. Uma escolha que vai agradar a Deus. Uma mulher, essa história e uma escolha. Poderíamos nós escolher, já que nós declaramos a nossa fé no Senhor Jesus, já que nós dizemos que cremos. Pastor, o que Deus está nos falando? Está falando que nós falamos, mas não ouvimos. Aleluia. Nós pedimos, mas não ouvimos. Louvado seja Deus. Maria, ela foi ouvir, e a escolha de ouvir Jesus foi uma escolha admirável pelo Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quando ela escolheu quebrar o vaso de alabastro lá na casa de Simão, o leproso, tinha sido leproso, que alguém disse que aquilo era um desperdício, era uma perda de tempo, ela simplesmente estava se antecipando, porque quem ouve a Jesus, irmão, se antecipa, aleluia, para agradá-lo, e assim também se antecipa para servi-lo, e assim também no momento de receber, ele tem a primazia de Deus na vida dele, para Deus assim o agradá-lo, aleluia, glória a Deus. Ela se antecipou. O que faz eu entender que ela se antecipou ao servir a Jesus? João narra, quando Jesus morreu, foi sepultado, diz a palavra que correram várias Marias, mas essa Maria não estava
estava Maria, mãe de Jesus, estava outras Maria. A Bíblia diz assim: outras Maria correram para fazer aquilo que era de comum fazer, ungir o defunto, o falecido, porque era uma prática religiosa, ungir. E correram para ungir. E quando chegou lá, Jesus já não se encontrava. Porque quem se antecipa na sua ação para com Deus, aleluia, atende primeiro do que qualquer outro, louvado seja Deus. Não preciso nós ir muito longe. Dentro da igreja a gente vê alguém com mais atenção para servir, que se antecipa para servir. Vem chegando uma pessoa, ela se preocupa em correr e dizer: seja bem-vindo, entre, fica à vontade, obrigado pela sua visita. Enquanto o outro fica estático, olhando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Essa mulher quebrou o vaso, Marcos na raiz, lá no capítulo 14, ela quebrou o vaso, e sabe o que Jesus disse a respeito dessa mulher que se antecipou, que fez aquilo que os outros esperou para fazer depois? Porque, irmãos, quantos de nós não deixa para depois as coisas? Tem que fazer, deixa para depois, deixa para depois. Irmão, Deus é já, aleluia. Você quer andar no ritmo de Deus, seja já, louvado seja Deus. Então essa mulher teve essa ação, disseram que era desperdício, falaram um montão de coisa, mas ela recebeu um prêmio. Marcos escreve capítulo 14, versículo 9. Jesus disse: aonde for pregado este evangelho, aonde for anunciada essa palavra, que seja dito que isto aconteceu para a memória dela. Quem serve a Deus com vontade, com primazia, é honrado em memória. Memória é galardão. Se você faz algo para o Senhor com antecipação, como você tem o interesse de servir, você está sendo galardoado. Você tem um legado. Louvado seja Deus. Então essa Maria, irmã de Marta, uma mulher de uma história que ela estava escrevendo, aleluia. Nós não estamos distantes disso, irmão. Nós também estamos escrevendo a nossa história. Por isso que eu disse que essa palavra é muito aplicativa. É uma catequese de aplicação, para que você possa entender como ela agia. Agora, veja Marta. Marta servia. Mas vamos ver a diferença do valor do servir. Voltamos à história da mulher que quebra, de Maria que quebra o vaso. Oh, desperdício, podia dar para os pobres. Podia dar para os pobres, Jesus disse. É o que não vai faltar, gente, é pobre para você dar as coisas, aleluia. Significa que Jesus está dizendo: eu tenho que ser em primeiro lugar. Não tem pobre, não tem rico, não tem doente. Eu tenho que ser em primeiro lugar, aleluia. E é isso que nós temos que entender: colocar Jesus em primeiro lugar. Não é questão de fazer, é fazer certo. E o fazer certo é fazer primeiro para Jesus, mas só faz para Jesus quem ouve a Ele, quem dá ouvido a Ele, aleluia, glória a Deus. Quem dá ouvido para Ele é quem tem esse interesse. Marta disse: Senhor, eu estou trabalhando, eu estou servindo. Veja bem, ela estava fazendo algo agradável. Ela estava fazendo algo que era certo. Não para aquele momento,
Porque tem um momento de você realizar as suas coisas e tem um momento de você dar tempo para Jesus realizar a sua. Aleluia! Você não vai fazer sem Ele. Então é preciso ouvir a Ele para Ele realizar as suas bênçãos. Glória a Deus. Marta disse: Senhor, veja bem, estou aqui correndo, fazendo as coisas. Jesus voltou-se para ela e disse: você está muito afadigada. Aleluia. Você está muito afadigada. E você sabe que tem gente que nem sabe dar tempo para Deus e nem sabe dar tempo para si? Se você é desse jeito, você precisa parar para respirar. Essa Marta, na intenção de fazer, ela estava muito afadigada. Ela estava muito agitada. Aleluia. Então, disse o Senhor: Marta, você está agitada, você está afadigada. Basta uma coisa só, uma só é necessária. Do que ele estava falando? Dele. Uma coisa é necessária. Porque só tinha ele para falar naquele recinto. Então, senta aqui, desafadiga, descansa e ouve o que Deus tem a te dizer. Aleluia. Que é por meio da direção dele que nós alcançamos essa bênção. É por meio da direção dele que nós alcançamos força para enfrentar a adversidade. É por meio da direção dele que nós fazemos as escolhas certas para vir acontecer nas nossas vidas. É ouvindo a ele que a fé vai aumentar. A minha fé vai aumentar. Aleluia. A fé vem ouvindo a palavra. Tem que dar ouvido. Louvado seja Deus. Uma fé crescente. Aleluia. Não estou falando de uma fé crescente em termos proporcional, de tamanho, uma fé crescente de confiança, de resiliência, de perseverança, uma fé que não desanima por qualquer coisa, uma fé que não se amedronta por qualquer coisa, uma fé que não vai permitir que o seu sentimento tome vazão à sua vida. Ela vai te levar ao tesouro que é Jesus. E Jesus vai te levar ao pote da tua bênção, à dispensa do Pai, e você receberá a tua bênção. Aleluia. Marta, para com isso, Marta. Tem alguma Marta aí afadigada, agitada? Ah, não, porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que fazer. Irmão, escolhas traz resultado. Seremos apressados. Tem um ditado popular no Nordeste que diz: quem se apressa, come cru. Aleluia. É porque tem um resultado. Se está apressado para comer, vai comer cru. Então a pressa, ela é inimiga da perfeição, como diz o ditado popular. Se você se apressa, o resultado não é favorável. Mas se você faz com domínio próprio, aleluia, que é um dom do Espírito, você faz dentro do domínio próprio de Deus na sua vida, significa que você está sendo guiado por Deus, aleluia. Ser guiado por Deus, irmão, é algo maravilhoso para a vida do ser humano. Louvado seja o nome do Senhor. Imagine você resolver uma coisa tendo garantia do resultado final ser favorável a você. Aleluia. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. E Marta disse, e Jesus disse: Marta, Marta. Por que Marta, Marta? Quem tem criança aí? Às vezes você fala: fulano, fulano. Quando ele não escuta, o que é que você diz? Ah, menino mal ouvido. Ah, diz isso ou não? Ah, menino maluvido. Marta, Marta é Marta, maluvida.
Aleluia. Eu estou falando e você está aí, não está querendo me ouvir. Marta, Marta, tenha calma. Você está ansiosa, você está fadigada com muitas coisas. Irmão, se existe uma coisa que não falta na vida do ser humano ativo, é serviço, é tarefa. Se você é ativo. Se você não é ativo, é procrastinador. Começa a dizer, depois eu faço, amanhã eu faço. Fica por outra hora, tem tempo. Tudo é no tempo, não usa a palavra. Tudo é no tempo de Deus, não. Isso é procrastinação e é pecado, aleluia. Nessa noite Deus está querendo livrar você dessa situação, se assim você está vivendo. Ele está querendo dar um norte para a sua vida. Ele está querendo levar você a um alcance, a outra extremidade. Eu sei que é difícil a gente desagarrar de hábitos, de cultura. É difícil, não é fácil. Como é que é fácil? Como é que se torna fácil? Quando você dá lugar para Deus, para que o coração esteja preenchido daquilo que é de Deus, daquilo que é proposto para Deus, da vontade de Deus, de servir a Deus. Porque senão a cultura, o costume, essas regras, a gente mantém. Aleluia. E nós temos que mudar, porque nós somos de outra terra. Nós somos de outra nação. Nós somos de outro país. Aleluia. Nós até podemos dizer que somos extraterrestres. Aleluia. Se você crê no seu destino final. Aleluia. Marta, você está fadigada, mas uma coisa só é necessária. Uma coisa só. Olha, irmão. Eu falei que não falta tarefa na vida da gente. Não falta tarefa. E todas essas tarefas, elas são que leva para o estado emocional. O estado emocional. Você vê que tem uma dona de casa que a família, quando é uma família maior, ou quando a família não é tão grande, naquele momento teve mais gente, e sobra muito prato, panela muito engordurada. Começa até calma, mas no final ela já está agitada, porque é exaustivo. Tarefa que demora é exaustivo. Não traz relaxamento. Aleluia. A palavra, Paulo diz que o Espírito Santo, Deus, ele nos consola, ele é Deus de consolação para nos consolar em tudo. Então a palavra ela é um sistema de relaxamento, aleluia. O poder vai se chegando a você pelo Espírito e você vai ficando relaxado. É por isso que a gente chega às vezes num culto muito tenso, o corpo dolorido da luta dia a dia, e quando termina o culto, acabou. Você está bem, aleluia. Porque você foi amassageado. Você foi amassageado. Você não foi amassageado no seu ego. Esse ego que leva para você fazer as tarefas, eu tenho que dar de conta. Ele foi massageado não no seu ego, aleluia, mas foi massageado no seu espírito. Louvado seja Deus. Ele diz: Marta, está ansiosa demais e afadigada com muitas coisas. Mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte. Maria escolheu a boa parte. É preciso, irmão, a gente tirar tempo para Deus. Aleluia. O nosso tempo para Deus não pode se limitar àquilo que é apenas do nosso interesse. Porque muitas ações nossas com Deus é apenas por nosso interesse. Olha a sua oração. Preste atenção à sua oração. Você pede pelo pai, pela mãe, pelo filho, o filho pelo filho, o pai pelo filho, pela esposa, pelo amigo. E vai, é um círculo de amizade.
É um ajuntamento de quem a gente gosta, que a gente quer ver a pessoa bem. Então, a gente olha, se você for dar ouvido à oração, você vai entender que você está pedindo só para satisfazer a sua vontade, aquilo que você gosta. Mas aí vem, é preciso ir para o outro lado. Qual o outro lado? Orar pelos que nos aborrecem. Orar, pedindo a Deus amor para amar aquele que nos fez mal. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Orar, louvado seja o nome do Senhor. Pedindo a Deus para que santifique a sua vida. Tenha uma vida santa. Louvado seja o nome do Senhor. Orar, pedindo a Deus, Senhor, me dá os seus dons para eu servir melhor. Jesus, me dê um coração aquebrantado, um coração para te servir melhor. Sabe, irmãos, a grande maioria do Brasil, dos brasileiros, do cristão, vive nas igrejas e vive com Jesus com medo do inferno. Se tirar o inferno da história da humanidade, quase ninguém quer ser crente. Porque as pessoas que não são crentes, que não aceitam Jesus para receber esse prêmio salvífico, essas pessoas não acreditam em inferno, não. Eles não creem nisso, não. Não creem em demônio, conversa de demônio. Crê não. Então a grande maioria não crê. Louvado seja o nome do Senhor. E não crê por quê? Porque não vive a experiência do relacionamento e do conhecimento de Deus. Estar aos pés de Jesus é se relacionar. Ouvir a Jesus é tomar conhecimento dos seus valores, do seu propósito, da sua vontade, do seu poder, de tudo que diz respeito a Deus. Glória a Jesus. Essa Maria, irmã de Lázaro, que morava numa aldeia, essa Maria construiu uma história. Uma história que Jesus disse, agora onde o evangelho foi pregado, tem que contar a história dela. Essa Maria tem uma história, enquanto todos agiram religiosamente, correram para fazer aquilo que é comum que os outros faziam, ela fez diferente. Ela não fez como um ato religioso, ela fez como um ato relacional. Eu quero agradar em vida, aleluia. Eu quero agradar o meu Senhor agora. E ela correu risco, porque a lei não permitia isso. Provavelmente, se ela tivesse tido uma atitude dessa, que não fosse Jesus que estivesse lá, as condições dela teriam sido outras. Ali eu creio que foi levado muito em conta a presença de Jesus, a presença do Senhor. Glória a Deus. Escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Ele fala de algo, irmãos, algo que é eterno. Algo que é eterno. E às vezes, irmãos, tem tanta preocupação em lutar por as coisas que perecem, por as coisas desse mundo. A gente madruga, a gente faz serão, a gente faz coisas que nem... Desde que haja possibilidade de alcançar esse benefício, a pessoa faz. Já com Deus, a gente tem uma restrição, ora menos, não conversa com sinceridade. O escritor hebreu diz que nós temos que chegar diante dele com um coração sincero, chegar com o coração sincero, com as mãos limpas, chegar diante dele com sinceridade. E é comum o cristão orar dizendo assim, perdoa meu pecado. Eu lembro uma vez que uma pessoa veio me procurar para me pedir perdão de um pecado. Eu não senti ofendido para dizer assim, se ele não me pedir perdão, para mim,
não me atingiu, ainda que tenha sido muito grave. Mas meu coração não... Quando ele saiu, Josilda, minha esposa, disse: bem, você fez muito errado. Você não fez errado, dá o perdão. Você fez errado, não perguntar para ele. De que é mesmo você está pedindo perdão? Fazer ele falar. Eu disse: verdade, eu era para ter feito isso mesmo. Bom, de que é que você está me pedindo perdão? De que se trata? Aí ele contar o que ele está... O que era que estava fazendo ele vir a mim e pedir perdão. Glória a Deus. A boa parte. Veja bem, que a herança é uma parte que você vai receber. Você vai receber. E é boa, uma boa parte. Aqui Jesus está falando justamente disso aí. A parte que vai levar você a chegar a ter o direito da herança. Isso é maravilhoso demais. Chegar a ter direito. Glória a Deus. Ter direito à herança. Receber aquilo que foi construído por Ele, por Deus Pai, para que a gente possa tê-lo. E a maior herança que nós vamos receber é a coroa da vida. É maravilhoso. Quem tem essa esperança aí? Quem é que vai caminhar até chegar esse dia de ser recebido essa coroa? Muito bem. Pois é preciso, irmão, para que não haja nenhuma dúvida, nenhum inteirinho nessa caminhada, um intervalo. É preciso a gente ler uma história como essa, ouvir uma história como essa, uma vida de aplicação ao Senhor. A gente diz: glória, eu vou aplicar também. Porque é isso que Paulo diz: se é boa, é agradável, é de boa obra, tem valor, fazei, imitai. Glória a Deus, aleluia. É maravilhoso. Agora, veja bem, Marta, porém, andava distraída com muitos serviços. Observe que quem já esteve ocupado em fazendo alguma coisa, vala-me Deus, olha que hora já é. Você não percebe o tempo passar. E esse tempo, que é um tempo de bênção do Senhor para você, pode se tornar um empecilho pela distração que leva para você. Então o cristão tem que estar atento, vigilante. Paulo aos Efésios ele escreve dizendo que nós temos que remir o tempo. Fazer remir o tempo, é antecipação, é ter cuidado, é vigilância mesmo. Marta, porém, andava distraída. Ela andava. Não foi um momento. Um momento de distração é comum, irmão. E faz bem. A gente não pode também ficar fanático, não poder ficar teleguiado. Não é isso que Deus quer. Acontece que Marta andava distraída. Não era um momento, uma ocasião. Ela vivia distraída. Inverso de Maria. Maria vivia atenta à voz do Senhor. Quando Lázaro morreu e Jesus retorna à casa delas, quem foi afrontar Jesus de encontro com ele? Se o Senhor tivesse vindo, ele não estava morto. Quando a gente anda distraído com Deus, que não anda dentro de um relacionamento, que não tem o conhecimento da vontade de Deus, você se frustra.
Você se frustra. Você pode até nem dizer nada a Deus, porque você não vai dizer. Mas Deus sabe que você está frustrado. Já orei tanto, já pedi tanto. Meu Deus, você está frustrado. Mas você está frustrado justamente porque você não tem um relacionamento com Deus, um conhecimento para saber esperar. A palavra esperar para você, ela não tem sentido. Não tem sentido. E a Bíblia diz, é para esperar com paciência, até que se cumpra a vontade de Deus. Então se cumprirá a promessa, aleluia. Mas às vezes a pessoa não quer esperar. Você espera não. Eu sou consciente, eu tenho paciência de esperar fila em fila. Então não é distração minha. Eu chego lá, observo, tem uma fila, eu olho aquela confusão. Não, eu volto outra hora. Eu prefiro voltar outra hora. Aí eu volto outra hora. Aleluia. E muitas das vezes, ficar distraído, apressado, aí você entra naquela fila. E o tempo se passa e você não é atendido e você começa a dizer, ô fila velha devagar. Aí chega uma pessoa de idade, você não tem a idade de preferencial, de preferência, atende a pessoa velha, oh, meu Deus, ainda vai atender esse velho, essa velha. Aí você vai descansando. Coisa que você podia evitar. Aleluia. Basta, Jesus disse, basta. Aleluia, glória a Deus. O que foi que ele disse? Aleluia. Servir, basta uma coisa, Marta. Uma coisa só é suficiente. Eu não estou encontrando porque eu não estava nem lendo. Eu não deitava. Glória a Deus. 41. É que eu estava olhando no capítulo 11. Ele disse, respondeu Jesus e disse, Marta, Marta, está ansiosa, fadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Uma só é necessária. Não vamos ser imprudentes não, gente. Vamos ser sóbrios, vamos buscar a Deus, vamos ouvir a Jesus. Vamos orar. Você ora 5 minutos, oro. Jesus, eu vou ficar mais 5 aqui para você falar comigo. É claro que você não vai ouvir uma voz dizendo, ei, você aí, é eu, Jesus, quero falar com você. Mas o Espírito Santo que habita no seu coração vai confirmar algumas coisas no seu entendimento. E logo será revelado, porque vem por meio de um louvor, vem por meio de uma palavra, vem por meio de uma conversa. Aí você, olha, está ligado. Está ligado porque você conversou com Jesus. Você está ligado porque você ouviu a Jesus. Você deu tempo. Louvado seja Deus. Desde que eu me converti, foi uma das coisas que eu mais ouvi. Irmão, quando for orar, dê uma paradinha para ouvir Jesus. Porque você ora, logo se levanta. Dê uma paradinha, fique sentado ali. Canta um hino. Louvado seja Deus. É certo que nós precisamos aprender. Porém, Marta andava distraída com muitas coisas. E aproximando do Senhor, disse, não te importa que minha irmã me deixe servir só? Me deixe servir só? Dize, pois, que me ajude. Olha só, o que nós esperamos, muitas pessoas, espera de gente. Ah, meu Deus, fulano pudesse me ajudar. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Se eu tivesse a ajuda de fulano. Ah, meu Deus. E lá vai. A gente pede sempre esperança e com essa esperança seja alguém que nos ajude. É lógico que o seu ajuda vai ser vinda de alguém. Mas não alguém de quem você espera. Mas alguém de quem Deus prepara para você. Deus é Deus de surpresa, irmãos, aleluia. Ele sabe trabalhar.
Aí ela disse, eu estou esperando que o senhor manda ela servir mais eu, que trabalhar mais eu. E é isso que a gente espera. Pare, espere em Deus. Senhor, prepara. Eu esperei antes não compareceu, então pronto, agora eu vou, Senhor, preparar alguém para me ajudar. Aleluia. E Deus vai preparar, irmãos. Aleluia. O que a gente precisa ter esse relacionamento com o Senhor, para que a gente possa viver essas experiências e tendo confiança. Tendo confiança. Eu vivi uma vida de evangelho, irmão, que poucas pessoas viveram. Poucas pessoas viveram. Eu já sofri muito dentro do evangelho. Eu já sofri bastante. Eu já fui perseguido bastante. Mas eu entendo tudo isso que acontece. Ainda que a gente se revolte assim, pois, mas não é crente, não é irmão, deveria não ser assim. Porém, Paulo diz lá em Filipenses que há um tipo de crente que ele não considera a cruz de Cristo, mas o ventre dele, o ventre quer dizer, a vontade dele. E a vontade dele é ver que eu me dê mal. Em nome do Senhor Jesus, eu quero ver o pontapé que ele vai cair, eu só quero ver a queda. Porque o Deus é o ventre, aleluia. Ele é inimigo da cruz. Se ele fosse amigo da cruz, ele unia-se à cruz e oraria pedindo socorro para mim. Mas por alguma razão não. Ele quer que eu caia. Aleluia. Um dia desse eu encontrei um amigo e ele perguntou como é que está a obra. Porque esse rapaz até se ofereceu no começo da obra. Ele disse que ia me ajudar, que não sei o quê. Eu já conhecia há muito tempo. Disse, vai ser legal. Aí quando foi um dia desse, ele disse, rapaz, ele nunca vestiu um culto aqui. Ele disse, rapaz, eu passo ali em frente de sábado que é lotada de não caber. Deus confirmou, né? Seu ministério? Acredito que sim. Ele disse, pois é, mas tantas pessoas profetizavam, diziam tanta coisa. E a gente, tanto ouvir, passou a esperar. Fechou a igreja do pastor Epitácio. A gente esperava. Eu disse, pois é, irmão. Vocês estão esperando algo que Deus os tire isso de mim. Mas vai entregar a quem? A vocês? Jamais. Jamais. Louvado seja o nome do Senhor. Pois é, amados. Não me deixe vir só, Marta disse. Dize, pois, que me ajude. Irmão, a Bíblia nos ensina a pedir a Deus. A nossa ajuda e o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor é Deus, Deus de nossas vidas. Deixe Ele alvorar a bandeira no seu viver. Use a sua vida para ser instrumento de Deus. Use. Como é que eu uso, pastor? Dê ouvido. O que nós precisamos, irmãos, não é apenas fazer, é fazer de maneira certa. Se nós fizermos de maneira certa o que Deus está nos dizendo, irmão, toda a nossa história será escrita de maneira maravilhosa. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu tenho um amigo que pastoreou até pouco tempo e ele me disse uma palavra e isso me alegrou muito. Ele foi meu supervisor de diácono e ele disse para mim, pelos anos que ele não tinha tido notícia de mim, mas da minha esposa, ele encontrou nós por meio de Josilda, mais de 20 anos. E ele aqui sentado comigo, conversando, disse, não, quando eu cheguei na cidade do Tabuleiro e deparei com essa realidade que você era um pastor, isso não me surpreendeu, porque os anos que você conviveu comigo
A sua vida apontava para isso. Então, desde o começo da minha fé, que eu sou zeloso. Eu não sou zeloso porque sou pastor, eu sou pastor porque fui zeloso para ser pastor. Aleluia. Aplauda Jesus com alegria. E vamos escolher apenas a boa parte. Por enquanto, somente dá ouvido a Jesus. Glória a Deus. Amém, igreja? Aí você diga assim: a minha história vai ser construída pela minha escolha. E a minha escolha é ouvir Jesus, obedecer Jesus e ser abençoado por Ele. Amém. Aplauda o Senhor com alegria. Glória a Deus.